Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu tava morrendo de saudades disso. A gente ficou parado um tempinho, né, Tícia? A gente tem jornada dupla, então é difícil conciliar e final do ano acabou ficando corrido. Mas estamos de volta, isso que importa. Tícia, como é que você tá? Tô ótima, tava com saudade de vocês. Demos uma pausinha aí, jornada dupla, né, Pedro? É isso aí. Então não tem como a gente aí ficar publicando às vezes muito seguido, mas voltamos com tudo. Estamos aqui com o nosso doutor Paulo Tessarioli. Ele é fundador, presidente da Abrasex, terapeuta sexual e consultor de saúde e educação sexual. Falei certo, doutor? Certíssimo. Fala um pouquinho aí sobre o que é ser um terapeuta e um educador sexual. Você sabe que estamos ainda construindo isso, né? Eu costumo dizer que é uma atividade profissional, não é uma profissão. Então, a sexualidade, de uma maneira geral, ela está sendo construída no nosso país, por incrível que pareça. A gente tem, há algum tempo, uma certa liberdade que a gente não tinha antes para falar de sexualidade, mas do ponto de vista profissional, parece que foi ontem que tudo começou. E não faz muito tempo mesmo, de fato não faz. Mas assim, profissionalmente nós não temos um registro profissional, e aí eu chamo o que a gente faz de atividade profissional. Então assim, o que é ser terapeuta sexual, né? É muito parecido com o que a gente entende por ser terapeuta, né? Então a gente meio que empresta um pouco o script de uma pessoa que se formou em psicologia, por exemplo, faz um atendimento assim, onde o foco, né, aí que começa a diferenciação, né? O foco do atendimento na terapia sexual é a sexualidade. Então, há um direcionamento da formação desse profissional que vai se tornar terapeuta sexual, um direcionamento no sentido de fazer com que ele se qualifique, se capacite, né, seja capacitado a desenvolver essa conversa sobre um assunto que é extremamente íntimo, né? O consultor também é um outro nome que nós criamos, a bem da verdade, porque ainda existe um estigma muito grande em torno desse nome, terapeuta. Quando eu comecei na psicologia, eu já tinha observado isso e ainda hoje observo. As pessoas têm um preconceito muito grande com quem faz terapia. Então, se você fala que faz terapia, dependendo do meio no qual você está ali interagindo, né, as pessoas, mas tá tudo bem? Como se você fosse... É verdade, né? a primeira pergunta é essa. Mas o que está acontecendo? Você não me falou nada? Né? Como se fosse assim alguma coisa, né? Tipo, nossa, gente, aí volta, né? Você encontra os amigos, alguém fala que tá fazendo terapia, você volta no carro, meu, tá fazendo terapia, será que tá tudo bem com ele? Exatamente, é isso verdade. mesmo, é isso mesmo. E quando não se imagina que a pessoa simplesmente está fora de si, né? Tá doida, né? Ainda existe esse estigma, né, de que quem procura terapia está doido. Então, por conta disso que nós também criamos esse nome, demos esse nome também para uma atividade profissional que não tem, por exemplo, como objetivo tratar as questões da sexualidade, mas sim diagnosticar, acompanhar e, eventualmente, encaminhar. Então, o consultor em saúde e educação sexual, ou a consultora, temos um número muito maior de mulheres nessa área do que homens, procura muito mais por mulheres querendo se qualificar nessa área. O foco do consultor é como a gente pensa mesmo no consultor, um consultor financeiro, por exemplo. O que faz um consultor financeiro, né, da área de finanças? Né? Ele vai entender o que está acontecendo contigo e vai apontar soluções. Não vai fazer mais nada. Né? Porque a vida é sua, né, a vida financeira é sua. Né? De repente, sei lá, se for uma empresa, né, a saúde financeira da empresa é aquela naquele momento em que o consultor começou a fazer o levantamento, e aí ele segue o caminho dele apontando as soluções para você, e cabe a você fazer isso, e aí ele acompanha você nesse período. Então, o consultor em saúde e educação sexual faz isso. E o terapeuta sexual, ele também faz diagnóstico, ou seja, diagnostica, acompanha o caso e trata de acordo com as técnicas que nós temos na terapia sexual. Entendi.
Essa é a diferença. Hoje hoje o Dr. Paulo participou, hoje no dia da gravação especificamente, né, porque o podcast vai pro ar daqui mais ou menos uma semana, né, dias. Quinta-feira. Quinta agora, daqui uns 2, 3 dias. E eu tava, enfim, ele participou de um seminário, eu consegui escutar um pouco o começo ali no período do trabalho, e você começou a falar sobre o tabu da mulher. Você até citou um caso. Você estava participando de uma palestra de um seminário sobre o Novembro Azul, né? Sim. E você acabou citando também algo relacionado à mulher, que é o tabu da mulher ela ser considerada ativa sexualmente até ali o momento que ela reproduz, né? Que ela consegue reproduzir. Perfeito. Né? E eu achei muito interessante isso, porque eu não tinha, até comentei com o Pedro, né, chegando aqui, eu não tinha pensado por esse lado, Sim. que isso é algo imposto mesmo na sociedade, né? Sim. Que as pessoas ainda, por mais que a gente já mudou muito, as pessoas ainda associam muito o sexo à reprodução. Sim. Né? Devido à nossa herança, em termos de cultura, o legado do patriarcado. Então, o que é esse legado? Né? Peraí, será que esse filho é meu? Eu posso, por exemplo, registrar esse filho no meu nome? Ele é meu de verdade? Então, assim, por causa dessa cultura do patriarcado, qual é o legado que a gente tem, né, dessa cultura? Ainda essa associação entre sexo e reprodução, de modo que a sexualidade feminina ela só é interessante nesse sistema enquanto a mulher ela se reproduz, enquanto ela está dentro do período em que ela é reprodutiva, né? Em que ela tem até uma menopausa, essa função né? reprodutiva. Isso. Porque a menopausa nada mais é do que a última menstruação de uma mulher. A menarca é a primeira menstruação, os nomes técnicos, né? Menarca, a primeira menstruação. E a menopausa, a última menstruação de uma mulher. Que é exatamente isso. É o período em que esse ser que a gente chama de mulher tem a sua vida reprodutiva. Ela tem a capacidade de se reproduzir. Os homens já não têm isso, né? Então os homens têm a semenarca, que seria a primeira vez que ele ejacula. Ele ejacula geralmente dormindo. E às vezes, para não dizer quase sempre, os meninos, quando tem isso, eu falo meninos porque geralmente por volta de 11, 12, 13 anos, varia muito a idade, não tem uma idade fixa, o menino acorda todo molhado. E é engraçado isso, porque culturalmente também, socialmente, melhor dizendo, as pessoas entendem que nesse momento que o menino ejaculou, dormindo, ele estava tendo sonhos eróticos. É verdade, é associado a isso. Aí eu sempre pergunto, mas espera aí, a menina quando estava menstruando pela primeira vez também estava tendo sonhos eróticos? Porque a sexualidade ela é que nem esse copo com água aqui, a sexualidade ela está lá no fundo do copo, ali imersa numa quantidade absurda de mitos e tabus. O que são os mitos? Os mitos são espaços vazios, lacunas, de falta de informação. Então, os mitos se constituem de matéria-prima para preencher essas lacunas. Então, como a gente não tem acesso à informação e orientação na área de sexualidade, são produzidos mitos quase que todos os dias, se bobear. Quase que todos os dias. Imagino. É um assunto cheio de tabus, né? Sim. Ninguém fala em público, Não. ninguém fala o que tem de fato, ou alguma situação que esteja passando. Sim. Eu assisti recentemente uma série, não sei se vocês chegaram a ver, que chama Sex Education. Muito legal. Cara, é impressionante essa série. Eu juro, todo mundo deveria ver essa série. Juro. Adolescente, Sim. quem tem a nossa idade, meus pais deveriam ver. Porque Sim. você começa a ver a série achando que a questão sexual é só sobre, de fato, o sexo ali, a ação sexual. Né? Mas envolve tanta coisa, assim, como é a relação dos pais. Isso. É repassado para como é... Aí eu posso até, se o senhor me corrige se eu estiver falando alguma besteira. Mas passa
para como o filho dele se relaciona. Exato. Então a gente absorve essa cultura, Uhum. essa coisa que a gente tem dentro de casa. Sim. Então o que eu achei muito legal, e a mãe do personagem principal, ela é terapeuta sexual. E ela trata muito isso. E ela vai mostrando o quanto, por exemplo, um abuso dentro do ônibus que acontece pode influenciar na vida daquela pessoa. Perfeito. Como os pais serem brigados ou os pais não terem relação sexual pode afetar na vida do filho. Então, ali me abriu o mundo para entender que a sexualidade e a terapia sexual é muito maior do que Sim. simplesmente, sei lá, vou falar uma coisa besta aqui que eu acho que muita gente pensa, a ejaculação precoce, disfunção erétil. Perfeito. Todo Isso mundo mesmo. pensa que é isso, é um problema físico ali, né? Isso. E não entende que tem um problema psicológico, até de dia a dia que a pessoa tem, que pode estar influenciando naquilo, né? Como que as pessoas chegam até você para falar desses assuntos? Normalmente é por uma questão assim física, tipo, estou com ejaculação precoce, ou não, não estou conseguindo me relacionar com alguém, ou como que são N motivos que chegam? Como que é essa abertura do mundo sexual para as pessoas que chegam até você? Você sabe que eu tô dando risada agora porque eu tô me lembrando de uma troca de mensagens com um médico ginecologista, amigo meu, Dr. Francisco Anello, um querido. E nessa troca de mensagens, ele mandou um áudio para mim, que também a gente se comunica muito por áudio, eu e ele. E aí, num áudio, ele falou assim, me chama de Paulinho, porque sou mais novo do que ele. E aí, Paulinho, a gente precisa conversar sobre esse negócio de redes sociais. Ele montou um Instagram agora que eu falo, há algum tempo já tem algum tempo o Instagram dele, mas é novo, é uma conta nova. E ele começou a se dedicar a isso. E aí ele falando assim para mim, Paulinho, a gente precisa conversar sobre esse negócio de redes sociais, porque eu não existia. Olha, é impressionante. Eu não existia antes, né, das redes sociais. Então, ele falando para mim isso, eu me lembrei, para responder a sua pergunta, eu também não existia. Aliás, eu ainda não existo. Eu estou buscando existir. Porque eu construí uma carreira na época em que, por exemplo, a internet estava começando no nosso país. Eu vou confessar aqui só para vocês, hein? Para quem estiver acompanhando a gente aqui vai também saber. Eu já fui garoto de programa, né? Então, em 2009, de 2009 a 2012, eu e minha esposa éramos garotos de programa. Então a gente tinha um programa, a gente teve um programa na All TV, a primeira TV da internet, acho que é Luquete, o nome dele, não sei, alguma coisa assim. Me parece que ele já foi diretor do programa lá do Faustão, enfim. Parece que é um cara bem, mas eu acho que é antigo, né, desse modus operandi antigo da mídia, né? Sim. Então, eu muito lá no início da minha carreira, eu tive essa trajetória dentro da mídia, mas analógica, não digital, né? Então, assim, participei de muitos programas de TV, tive um programa também de TV, um programa que era semanal, a gente uma vez por semana estava na All TV, programa transmitido totalmente pela internet, na época em que a gente não tinha nem a fibra ótica. Nossa, faz né? muito tempo. Faz muito tempo, 2009 a 2012, e nós ocupamos na grade da All TV o espaço que foi deixado pela Laura Miller, sexóloga do Altas Horas. Né? Então, veja como faz tempo isso, porque assim... Né? E aí, voltando para a sua pergunta, objetivamente falando, como é que as pessoas chegam? Por indicação, ainda por indicação, no meu caso. Mas as redes sociais ajudam muito, porque vocês melhor do que eu sabem disso. O que dá, o que provoca ali o engajamento das pessoas é você entender que aquela conta ali, que aquele perfil, ele é útil, né? De alguma forma ele te oferece alguma coisa, né? Mesmo que seja informação, orientação, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. E eu já fazia isso antes. Só que, como eu falei e repito, era de forma analógica. Né? Agora eu preciso fazer essa transição para o digital, para esse mundo virtual. Então, temos o Instagram, mas
olha, chega a dar preguiça, porque assim, a gente produz muito conteúdo para dar aula. A gente produz muito conteúdo quando vai fazer um atendimento, por exemplo. Até hoje, quando eu vou atender qualquer cliente, não digo a primeira vez, mas quando eu vou atender um cliente, eu não chamo de paciente, chamo de cliente, porque ele é ativo no processo. O paciente, como o próprio nome está dizendo, ele não é ativo no processo. Então você chega diante de um médico, por que ele te chama de paciente? Porque assim, é ele que vai te dizer o que você tem. Sim. Né? No meu caso, como é que eu sei o que está acontecendo com a pessoa? A pessoa participa do processo. Então, ela é ativa no processo. Então, eu chamo de cliente. E aí, diante do cliente, então, que eu começo a descobrir a história dele, e aí ele entra com a história, eu entro com o conhecimento. Né? É assim que se processa, ou que vão se processando as sessões, né? Sessão a sessão. Mas, tirando a primeira, as demais eu tenho que estudar. Engana-se quem acredita que, então, né, se formou. Talvez, que também, de novo, fique só entre nós aqui, talvez isso aconteça com algumas áreas, com algumas atividades profissionais, onde você consegue, sei lá, de repente tocar continuar o seu trabalho sem recorrer aos estudos. Na área da terapia, pela complexidade que representa cada pessoa que está diante dos seus olhos, né, não dá para não fazer dessa forma. Eu não consigo fazer o meu trabalho sem estudar. Então, o tempo todo, quando você falou do Sex Education, eu não assisti um episódio. Só que eu sei da série porque os clientes contam. Porque os clientes me contam. Ué, mas não seria bom você assistir a série? Então, enquanto os clientes me contam, eu fico buscando, na literatura técnica que eu preciso ter, sempre acesso a ela, recursos para melhorar a minha interação com essa pessoa atendida e também para oferecer para ela, muitas vezes, uma espécie de material além daquele trabalho que a gente está fazendo durante o atendimento. Então, às vezes, eu fico pesquisando, sei lá, eu pego trechos de aula, mando para o cliente, printo tela de slide de aula, olha, dá uma olhada nisso aqui, né? Porque e tudo que eu vejo, um comercial, uma propaganda, isso aqui vai ilustrar minha aula, isso aqui pode virar recurso para interagir com o meu cliente. Entendi. Por exemplo, quando teve aquele episódio do Tami, né? Que foi escolhido para uma campanha publicitária de uma marca, não sei se Boticário ou Natura, não lembro agora qual foi. Do Dia dos Pais, né? Do Dia dos Pais, isso. Acho que foi ano passado. Foi. Isso é recente. Aí a mãe de um cliente trans, de um garoto trans que eu atendi, e que eu também atendi essa mãe, porque na época hoje um homem já, né? Um homem trans. Mas na época era um garoto ainda, estava com 17 anos, quando eu comecei a atendê-lo, quando comecei o atendimento. E a mãe veio junto porque a mãe não estava entendendo direito esse fenômeno. Né? Ela teve uma menina, ela teve uma filha, né? E aí foi difícil para ela. Ela teve o tempo de luto dela. Né? Mas é um luto? Ah, sim, porque quando ela, como mãe, soube que ela estava grávida de uma menina, e isso acontece com todas as mães, né? Pais também, né? Até com a gente, que se bobear, mesmo com os nossos projetos de vida, a gente idealiza, né? Faz projeções, né? Constrói, né? Mentalmente tudo isso, né? Então imagina ter um filho ou uma filha. Você, sei lá, você fica de repente elucubrando assim, coisas do tipo, vai ser que nem eu, né? Com certeza. Vai fazer o que eu faço. Vai casar, vai ter filhos, vai dar netos. É isso que geralmente também vem junto no pacote, e aí você imagina, né? Peraí, eu tive uma filha que vai casar, que vai ter filhos, que vai me dar netos. Você projetou a vida da pessoa, né? Isso. E além disso, acho que você, pelo menos acho que a grande maioria, se preocupa com a sociedade, Sim. Como a sociedade vai enxergar o seu filho, né? Exato. Como ele vai se colocar na sociedade, Exato. Quais são as dificuldades. E acho que a gente passa pela nossa cabeça, como o senhor falou, ter uma filha mulher e pensar que ela vai passar por esse processo, por essa
enfim, essa opção na vida dela e como ela vai receber aquilo, como vão enxergar aquilo. Então, é uma preocupação que deve acontecer, deve ser um... Pois é, aí nesse caso, só para concluir, o que aconteceu? Ela, na época, ela se doeu muito com os comentários extremamente agressivos, de ódio mesmo, que ela estava vendo nas postagens em redes sociais, contra o Tami. Porque ela se colocou empaticamente no lugar da mãe do Tami, e até mesmo do próprio Tami. Pô, meu filho vai passar por isso? Eu coloquei meu filho no mundo para passar por isso? Como é que eu, como mãe, vou lidar com isso? E aí corre o professor Paulo, porque aí é o professor que me ajuda a trabalhar, corre o professor Paulo pegar um texto sobre um tema, tecnicamente falando, que é um tema que todo mundo conhece na prática, no dia a dia, mas que tem um nome, né? Nome e sobrenome, né? Então, um tema que, assim, por exemplo, sei lá, eu não gosto do meu nariz, né? Porque ele é grande. Meu nariz é grande mesmo. Já não gostei dele. Hoje eu gosto, estou velho já, então eu não ligo mais para ele. Mas quando eu era novo, né? Ô, narigudo, né? Quatro olhos, aí também usava óculos, né? Ô, quatro olhos, né? Então, assim, um certo grau de inconformidade com alguma coisa do seu corpo, a gente tem e convive com isso. Sem dúvida. Agora, dependendo do grau, né, de inconformidade, então pensa você olhando para o espelho e não reconhecendo o seu corpo, não se reconhecendo nesse corpo que você visualiza no espelho. Esse é o conflito que algumas pessoas, que alguns que se identificam como pessoas transgêneras, né, enfrentam. Numa sociedade que, de alguma forma, nos coloca em formas, né? De alguma forma nos coloca em forma, de alguma forma nos coloca em caixinhas, né? Vai rotulando, né? Então, é essa relação que a gente precisa estar sempre entendendo, e não é fácil, porque você, como faz parte do processo, por isso tem que continuar estudando. Porque senão a gente se perde e não consegue, de repente, sair dali, né? E fica junto com a massa. É verdade. Né? Tem que ter uma disrupção grande dessas caixinhas para você poder analisar. E o senhor que está mais nesse dia a dia, você acredita que essas mudanças, opções sexuais, tudo, se eu até estiver falando algum termo errado, me corrija. Acho que é condição, né? Ou condição é um termo melhor do que opção. Tá, orientação ou condição são termos melhores do que opção. Porque opção é escolha, né? A gente teria escolha. Por exemplo, eu não escolhi ser heterossexual, eu não escolhi ser homem, cisgênero e heterossexual. Eu não escolhi. Perfeito. Eu não escolhi. Então, a nossa condição, né, que a gente encontra hoje, você acha que isso é muito influenciado por redes sociais, mídias, ou não? Isso sempre existiu e as redes sociais estão ajudando as pessoas a se expressarem, se colocarem, se enfrentarem essas caixinhas que são padrões. Você acredita que isso está ajudando, então, nesse momento? Você já me perguntou e respondeu a sua própria pergunta. É isso. Como também a mídia, anterior a esse modelo de mídia que a gente tem, que a gente chama de redes sociais e tudo mais, fazia. Né? Então, sei lá, não gosto, mas não tem como a gente falar outro nome. Por exemplo, novelas da Globo. Boas ou ruins, as novelas, de alguma forma, inseriam isso, traziam temas, né? Qual talvez era eu não sei, porque eu nunca tive como dialogar com quem era o escritor, o roteirista, enfim. Qual será que era o objetivo? Será que era colocar essa questão realmente para conversar sobre isso? Para ser algo social, ou será que era algo só para chamar a atenção? Isso, que muita gente pensa nessa segunda opção, que era para chamar a atenção, que era para levantar a bandeira, para dar audiência. Isso. Ou a gente podia usar isso para, de repente, numa sala de estar, né, vendo a televisão, porque a televisão ficava na sala de estar, né? Hoje a gente tem a televisão na palma da mão, né, porque não precisa mais de televisão, usa o smartphone. A televisão ficava na sala de estar, então assim, as pessoas podiam conversar sobre isso. Era uma forma de provocar o assunto, ou trazer o assunto, para de repente
um debate, uma conversa, um diálogo, né? Eu acho que ainda hoje esse assunto não é tão dialogado dentro Não. de casa. Não é mesmo? Com certeza não. Eu acho que os pais ainda não conversam com os filhos, poucos, lógico que eu não vou generalizar, mas eu acho que poucos pais conversam com os filhos sobre sexo, sobre sexualidade, Sim. sobre corpo, Sim. né? Você tem Enfim. toda a razão, tiro o acho. É certeza, é certeza. Acho que os adolescentes, só concluindo, né? Eu acho que os adolescentes hoje em dia que estão nessa fase, né? Que hoje em dia o adolescente, na verdade, é o pré-adolescente que já tá, né? Isso aí. Antes da nossa época era ali 15, 16 anos que começava nessa pegada. 15 anos queria ser jogador de futebol ainda. O pessoal tá... 15 anos eu tava brincando de boneca, tipo isso. Agora não, agora com 12 já tem guria ali que já tá beijando, Sim, né? Já tá, enfim, sim, indo pra outros, né? sim. Pra outros lados, enfim. E eu acho que isso, o adolescente, ele busca muito, ele sente muito mais conforto em buscar isso com os amigos, nas redes sociais, do que em casa com os pais. Perfeito. Por mais que o mundo ficou muito mais cabeça aberta, os pais ainda têm medo de conversar sobre isso com os filhos Sim. e dar uma certa liberdade para os filhos, Sim, né? sim. Existe esse tipo de, não sei se impressão ou medo, ou receio, né? Acho que existe isso. Isso paira no ar, né? Isso fica pairando no ar, isso que a Tice falou, né? E por conta disso, não se passa disso, que é o que você também estava comentando agora, que tenho a impressão, então, eu tenho a certeza de que esse assunto... Olha, eu estou há mais de 20 anos na área. Há mais de 20 anos eu respondo as mesmas perguntas, eu percebo as mesmas inquietações sobre os mais diferentes assuntos, mas sempre as mesmas coisas. É Como, por impressionante. exemplo? Engolir esperma pode engravidar? Não é possível que alguém pergunta isso. É possível. Na consulta? Não. Por redes sociais, por e-mail, vai mandando por perguntas. direct. Como assim alguém pergunta isso? Pergunta, sim. Cara, a gente nem imagina o nível de desinformação. Sim, exato. É gritante. O nível de... Você falou tudo. O grau de desinformação, do nível, né? Sei lá, acho que nível talvez seja mais adequado. É gigante. É gigante. Nossa, impressionante. E falando em família, você tem um filho, como é essa relação tendo um pai que fala do assunto, entende do assunto? Como você abordou isso na criação? Papéis. Olha, em casa, não, o terapeuta sexual ele não vai para casa. Fora. Isso. O psicólogo também ele não vai para casa. A sua esposa é terapeuta também? Também é, mas assim, em casa, os papéis que a gente tem em casa são os papéis que vocês também conheceram na casa de vocês. Perfeito. Pai, mãe. Tanto é uma verdade que meu filho mais novo, aos 19 anos, virou pai. Olha. Então, é o pai do Gabriel e o pai da Júlia. Né? Então, o André, que é o meu filho social mais novo, ele é pai do Gabriel e pai da Júlia. O Gabriel hoje está com 19 anos. Vai fazer, 2022 vai fazer 20 então anos. Então você é avô? Eu sou avô já, do Gabriel e da Júlia. O Gabriel que vai fazer 20 anos em 2022. A Júlia que já tem 12 anos. Vai fazer 13 o ano que vem. Então você foi pai novo também. Botox tem ajudado bastante. O dermato é muito bom. A conta que eu tenho lá... Não é possível que ele já é avô. A conta que eu tenho lá, um beijo para a doutora, né? Doutora Silvana Cog, minha dermato. Que é uma amiga. Que te deixa inteirão. Me deixa inteirão. Com essa tez, né? Ela até brinca comigo. E é verdade isso. Isso é um particular. Eu tenho a pele muito sensível. E a pele do meu pé, da sola do meu pé, certa vez ela falou assim para mim. Foi ela que falou. Ela falou assim, nossa, seu pé parece de bebê. Aí depois, passado um tempo sem me ver, me viu. Nossa, esse pé de moça, né? Eu falei, de moça não. De bebê. É verdade. Porque assim, pé de moça é grosso.
Não é pé de moça, não. Era tudo de rasteirinha. Que isso? Era tudo... Pé de moça é grosso, tem que inclusive fazer o pé. Eu não posso nem fazer o pé. Uma vez, ela talvez deve se lembrar disso, eu cheguei nela, falei, Silvana, o que aconteceu com o meu pé? Ela falou, o que fizeram com o seu pé? Eu falei assim, minha esposa pagou podologia para mim. Não pode fazer, você não pode. Estava sangrando, tinha machucado tudo. Nossa. Porque tirou cutícula. Não é para fazer, não, você não pode e não precisa, seu pé é de bebê. Meu E Deus. ficou o pé de bebê. Tá explicado porque da pele em dia. Pele em dia, tudo super vaidoso. Super vaidoso. Bom, eu vou perguntar aqui um assunto, né? O que você acha sobre sexo no primeiro encontro? Fantástico. Fantástico. A pergunta, inclusive, é interessantíssima, porque se a gente for parar para pensar, o que é o sexo? Né? Acho que para chegar na pergunta, o que você acha do sexo no primeiro encontro, do que a gente está falando? O que é sexo? Na nossa sociedade, ou porque a gente não... Como a gente estava conversando agora, como a gente não fala disso, não tem uma educação voltada para isso, a gente criou uma representação para o sexo que ele não tem. Sexo, como eu gosto de... inclusive, em aulas eu falo sobre isso. Sexo é a brincadeira que nós, adultos, podemos ter. Adulto não brinca. A pior coisa que não contaram para vocês que são adultos, que chegaram agora na fase adulta, deixa eu contar para vocês. A pior coisa da fase adulta é o seguinte: não dá para brincar como adulto. Só quando a gente faz sexo. Aí a gente pode brincar. Pode não, deve entender e encarar o sexo como uma brincadeira. Porque aí é como ele vai funcionar mesmo. É uma brincadeira. Então, se a gente entender o sexo assim, primeiro encontro, sexo já é fantástico. Vamos brincando. Vamos brincar. Porque como adulto, a gente só pode brincar assim. Então, é como se a gente estivesse brincando. Então, a gente se deu bem, foi legal o papo e tal. Vamos brincar um pouquinho agora? É como a gente fazia quando era criança. Lembra? Tinha uma aproximação, né? Você olhava para um menino ou para uma menina, né? Oi, tudo bem? Como é que você chama? Tudo bem. Vamos brincar? Então, como adulto, a gente faz isso também. É uma analogia muito legal. Então, porque assim... É uma analogia legal. Não tem por que razão pensar no sexo de outra maneira. E quando a gente pensa, é um fenômeno chamado ansiedade por temor de desempenho. Eu sou, quando os meus alunos falam, especialista nisso, porque eu falo direto para eles e falo, olha, gente, esse é o problema do sexo. O problema do sexo é a tal da ansiedade por temor de desempenho. O que é ansiedade por temor de desempenho? É aquela ansiedade que vai pegar a mim, pegar você. Toda vez que a gente se colocar num momento ali em que a gente vai desempenhar alguma ação, e a gente coloca o desempenho à frente do momento. Sempre à frente. A gente está sempre olhando para ele. Com medo de não cumprir. Não cumprir. Entendi. Não alcançar, não desempenhar bem, não ter um bom resultado. Ou seja, a gente coloca o carro na frente dos boi. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente fica ansioso. Não importa para o que seja. Que nem vim para cá. Né? Eu lembro que a gente trocou mensagem, eu ainda te perguntei qual a pauta. Você falou para mim, não tem pauta. Ao invés de ficar ansioso, porque é o que geralmente as pessoas ficam, nossa. Quando não tem segurança de algo, né? O que vai acontecer? O que vão me perguntar? Eu relaxei pra caramba, porque eu falei, não tem pauta, então tá tudo certo, vamos conversar, vamos bater papo. Exatamente. Não é isso? Então, é exatamente isso que eu acho que no primeiro encontro, se as pessoas tivessem isso em mente, eu acho que aconteceria. Porque aí a gente ia para essa ação, que é o brincar, sem esse peso. Sexo no primeiro encontro, maravilhoso. E por que não acontecia antes? Por causa do controle da sexualidade feminina. Que a gente, quando estava falando lá do patriarcado, do legado, eu esqueci de falar isso. Por que a sexualidade da mulher, até a menopausa, por exemplo, né? Ou por que se fala tanto de menopausa? Ou por que se preocupa? Por que as mulheres se preocupam tanto com o envelhecimento? E nós, homens, não.
Porque se colocou um prazo de validade para as mulheres, medido pela sua capacidade reprodutiva. E isso, dentro de uma cultura patriarcal, faz todo sentido. Porque assim, enquanto as mulheres tiverem a capacidade de se reproduzir, eu tenho que controlar a sexualidade delas. Depois que elas não se reproduzem mais, essa velha aí ninguém vai querer mais mesmo. Não faz filho, não... Por que eu vou ficar preocupado com isso aí? Isso aí não me dá problema. Mas pode transar com os outros. Vai transar nada, não vai nem ter apetite, porque a gente vai criar uma ideia de que ela nem para isso serve mais. E foi isso que aconteceu. O mito da menopausa, porque assim, qual é a ideia? A mulher não se lubrifica, a mulher precisa de lubrificante quando entra nessa fase, mas precisa? Não precisa. É um mito. Claro. Porque assim, eu só vou falar porque é vocês que me convidaram que eu estou falando isso. Olha, nem para aluno eu já falei isso que eu vou falar aqui. Toma nota aí os alunos que estão assistindo agora. Você que é aluno que está assistindo, toma nota. Porque isso é novidade. Novidade que eu falo no sentido do entendimento, que eu acho que ninguém nunca falou sobre isso. Por analogia, o medicamento para ereção, para facilitar o mecanismo de ereção, que a gente pode falar nome de comercial aqui? Viagra, Cialis, então. Esses medicamentos que são medicamentos utilizados para facilitar o mecanismo de ereção estão para os lubrificantes íntimos para as mulheres. Estão na composição? Não. Se a gente comparar... São semelhantes. Por exemplo, se eu falo, por exemplo, do uso de um medicamento para facilitar o mecanismo de ereção para os homens, que é o Viagra, que é o Cialis, tem outros nomes que a gente tem no mercado, então, o homem precisa disso para ter ereção. É como se o lubrificante fosse o Viagra feminino. Isso. Seria basicamente isso. Né? Então, assim, é como se a mulher precisasse de algo para que ela tivesse a funcionalidade de se lubrificar. Que ela tem. Que todas têm. Desde que estão no útero materno, você, Tice, já tinha lubrificação vaginal. Não é algo ligado após a primeira menstruação. Não, porque menstruação é fenômeno de reprodução. Menstruação é um fenômeno ligado à reprodução. Aí você tem a lubrificação, que é um fenômeno fisiológico, também fisiológico. Mas é ligado ao prazer. Não necessariamente, porque assim, meninas a gente não consegue ver, mas meninos. Também é a mesma coisa, desde que a gente estava no útero, é Sassi, né? Então, eu e o Sassi, desde que estávamos dentro do útero materno, a gente estava tendo ereção já. Sem prazer nenhum. Porque qual é a ideia? Pensa, ó. Tudo isso mexe a hora que eu quero. E funciona. Pensa num pênis e numa vagina que só vão funcionar na adolescência. Vai que não funciona. Atrofiado. Né? Então, assim, verdade. Então, fisiologicamente, existe uma... Vamos colocar assim, para ficar... Para ficar mais fácil de entender. Claro que não é assim. Eu tô pecando aí em não trazer as informações. Mas senão fica muito técnico e fica chato. A gente tem uma espécie de uma programação onde homens e mulheres têm ereções, ou os homens têm ereções, e as mulheres têm lubrificação, sem que estejam sendo estimuladas sexualmente. Para quê? Para garantir o funcionamento daquela região do corpo. Quando precisar funcionar. Claro. Caramba, eu nunca imaginei também não. isso. Achei que era atrelado ao prazer. Tem mulheres que se totalmente atrelado ao prazer. Tem mulheres que se incomodam com isso, porque algumas têm a mais, né? Ou percebem que tem mais lubrificação, ficam muito lubrificadas, e aí algumas colocam o absorvente. O carefree. Tá acontecendo alguma coisa, eu fico com a calcinha úmida, fica umedecida, eu cheiro, não tem cheiro e tal. É lubrificação. Tá funcionando. Isso, tá funcionando. Tá tudo bem. Deixa funcionar. Fica feliz, tá funcionando. Os meninos se incomodam, de repente está lá no ônibus,
né? Tá lá tomando ônibus, tá no metrô, aí de repente tem uma ereção. Pô, não estou pensando em nada. Tem até isso na minha carreira digital, que é nova, tem um post lá no meu Instagram que o Rogério Skylab, vocês conhecem esse cidadão? Não. Fantástico. Ex-funcionário do Banco do Brasil. Ex-funcionário não, foi funcionário do Banco do Brasil, é músico, uma cabeça assim, pensante, incrível. Fez uma música, a letra é mais ou menos assim. Pode falar palavrão aqui? Pode. Então, a letra é mais ou menos assim. Doutor, me explica, por que é que às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro? Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim, de repente, o meu pau fica duro. Porque é isso. Percebe? Então, se a gente tivesse antenado, tivesse ligado, né, exatamente nos fenômenos que crianças e adolescentes percebem em seus próprios corpos quando vão se desenvolvendo, e percebem no momento adequado para perceber isso, e a gente tivesse um diálogo com alguém nesse momento, nossa, a gente estaria feliz da vida. Mas ninguém fala nada. Como eu falei naquele momento que o menino tem a tal da primeira ejaculação, né? Ninguém fala para ele o que aconteceu. Mas acho que ele mesmo não é instigado a falar isso para os pais, Claro né? que não. Isso fica Claro um segredo para ele, né? Claro, porque ele acha que ele voltou a fazer xixi quando ele está dormindo. E a vergonha de você... Claro! Sua mãe ir lá no quarto, tá tudo molhado. Sim. De fato, é um tabu É um falar tabu. sobre sexo. Porque o que acontece nos papéis, né? Pais e filhos, né? É como se a gente, dentro da família, não tivesse sexo. É uma influência dessa cultura que a gente tem, que a gente chama tecnicamente de judaico-cristã, né? Então é meio que uma mistura. A gente tem influência religiosa na nossa formação, a gente praticando ou não a religião. A gente tem influência. Então, assim, na Constituição, por exemplo, da nossa família, existe a ideia da Virgem Maria. Como assim? Da mulher que não faz sexo. Olha, me perdoe minha mãe se estiver assistindo, minha mãe vai falar, filho, não fica falando assim, que isso parece que é heresia. Né? Então, não é sendo herege, mas é pensando, né? Porque a gente está falando de religião. Quando a gente fala de religião, a gente fala de algo muito simbólico, né? Que tem um caráter muito simbólico. Então, pensa numa mulher que engravidou sem fazer sexo. A Virgem Maria engravidou sem fazer sexo. E esse conhecimento, queiramos ou não, ele vai influenciar a nossa formação enquanto pessoa. Então, vai influenciar de tal forma que as famílias são dessexualizadas. Perfeito. E por isso que não se fala de sexo em família. Até porque você não imagina que os seus pai e mãe transam. Claro. Como você nasceu cegonha? Voltaram no tempo, aí é isso. Se falava para as crianças que elas nasciam da cegonha. É verdade, que cegonha trazia. E falando desse papo que é tão difícil de falar dentro de casa, vamos falar dele na escola. Sim. Né? Que como a gente falou, a sexualidade está cada vez mais cedo, né? As pessoas estão se relacionando mais cedo, se conhecendo mais cedo. Você acha que as escolas hoje têm feito um papel importante para essa educação sexual mais precoce? Ou, de fato, isso está acontecendo meio que, vamos dizer, na raça ali, tá? Meio que as pessoas estão se conhecendo e fazendo tudo acontecer pelos corredores, pelo papo que tem ali na cantina, no recreio, etc. E o colégio, pelo menos eu não me lembro, devo ter tido alguma aula de orientação sexual, mas nem me lembro dela, para você ter ideia. E hoje, que isso está muito mais aflorado, você sente o movimento das escolas para essa educação ou não? Não tem fazendo um comentário à parte aqui do Pedro, né? Eu lembro que da minha aula, foi mais ou menos na 8ª série, não tinha 9ª série ainda, foi até a 8ª, né? Depois que mudou. Eu tive uma aula de orientação sexual
E era Botar a tanta camisinha na vergonha. Não era nem colocar a camisinha na banana, era um pênis mesmo, né? Legal, que bom. Uma prótese. Era uma órtese, prótese, né? era uma... A gente chama de prótese, mas na verdade é uma órtese, né? É prótese, silicone, lembra? Aham. Peito. Então não dá pra tirar, põe tirar. Isso aqui é uma órtese, ó. Ah, tá. Só que assim, é tanto nome técnico. Que Então, era uma órtese de um pênis e uma Isso. órtese de uma vagina. Boa. E Bonitinho, aprendeu na hora. era tanta vergonha. Eu não consegui prestar atenção, porque Imagino. quando ela pegou a Imagino. órtese da Cara, você vagina, imagina. cara, Já pegou a hora do pênis do... não Já sei o quê. soquinho. Já no soquinho. outro. Soquinho no ombro. Eu não consegui prestar atenção, porque se você prestasse atenção, olha lá, ó, aquela ali é a Sim. safadinha, não Sim, sei o quê. sim. Não consegui prestar atenção. Pra mim foi uma vergonha aquilo. Então, eu não lembro. Eu só lembro da situação de vergonha. Era isso. Olha como é. Então as escolas hoje, zero fazendo um papel de buscar profissionais. Sabe quem faz a escola? Vocês sabem disso. É o professor. Então, é aquele que está em contato direto com o aluno. A gente, quando pensa na escola, né, pensa como se fosse alguma coisa isolada do mundo ali. Não, a escola reproduz exatamente... Porque quem tá na escola? Né? Quem faz a escola? Né? Quem é o professor? Quem é o diretor? Quem é o coordenador? De onde eles vieram? Né? De onde eles vieram, como era a sexualidade? Né? Igual dos alunos. Então continua, né? E aí, no papel, é tudo muito bonito. Mas é muito bonito mesmo. Se você for olhar, por exemplo, o que se produz em termos de orientações e tudo mais, é maravilhoso. Só que assim, quem faz? Quem foi capacitado para fazer? Quem que realmente se sente ali vinculado àquele tipo de trabalho? Ninguém. Está só no papel. Por exemplo, estou me lembrando aqui dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Foi criado, se não me falha a memória, em 1997, se não me falha a memória. E aí, 1997, olha quantos anos atrás. Eles são documentos que geralmente são produzidos para serem implementados em 10 anos. Passou os 10 anos. Pegando lá um dos temas... tinham vários cadernos, né? Então, vários exemplares, né? Vários, como se fossem livros, né? Que compunham os PCNs. Então, tinha um que era sobre... falava-se sobre temas transversais. Então, transversal por quê? Porque atravessava todos os conteúdos. Então, vamos imaginar um tema transversal. Sexualidade. Orientação sexual. Era um tema transversal. Tinha que atravessar todos os conteúdos. Então, o professor de matemática tinha que falar de sexualidade... Professor de ciência. Como que o professor de matemática fala de sexualidade? É isso que eu ia perguntar. Ué, pega, por exemplo, sei lá, estatística sobre o uso do preservativo. Entende? A ideia é linda, a idea é super Muito legal. Deixa muito legal. mais sutil essa. Claro! Sim, Né? legal. Por exemplo, professor de língua portuguesa. Então, professor de língua portuguesa, que aconteceu até. Aconteceu não faz muito tempo, não sei se vocês acompanharam. Um professor pediu para que os alunos fizessem, acho que uma redação com palavrões. O professor foi punido na escola. Pô, aqui é o palavrão. Palavrão não é uma palavra? Então, foi pedido, acho que era alguma coisa assim. E aí, vamos entender os palavrões, os significados deles. Ou seja, está atravessando, percebe? Uhum. O conhecimento em sexualidade atravessando a língua. Né? Aí o conhecimento de sexualidade atravessando, sei lá... A ciência. A fórmula do sexo. Geografia. A geografia. Né? Onde você tem, de repente, né, em diferentes lugares do Brasil, né, sei lá, você tem praia no Rio, você tem gente que cobre mais o corpo no Rio Grande do Sul. Percebe? Vai atravessando. Uhum. Né? Então, assim, era para os professores fazerem isso. Era. Mas quem que qualificou eles a fazerem isso? Ninguém. Só o papel. Nossa, mudei um pouco a minha visão, entendi que talvez o foco não seja a educação dos alunos, mas a educação, vamos dizer assim, dos professores a passarem isso. Né? Claro. Isso também não acontece, então a gente não pode esperar nada de um processo melhor de aprendizado. Né? Olha, eu tenho licenciatura em psicologia, né?
Licenciatura é como se fosse um curso à parte que você faz dentro da graduação. Nem sei se ainda existe, porque eu não estou tão ligado à educação como minha esposa, tá? Minha esposa, por coincidência, é minha esposa, mas ela é minha chefe no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ela é minha chefe. Então, ela é minha coordenadora. Então, a minha coordenadora lá entende bastante de educação. Eu não sei se ainda existe as licenciaturas. Deve existir. Licenciatura era uma opção que você fazia. Então, durante sua formação, em psicologia, no meu caso, você tinha a opção também de fazer a licenciatura. Licenciatura em psicologia. Para quê? Para ser professor de psicologia. A licenciatura, eu aproveitei bastante, mas porque tinha interesse. Era você entrar em contato com a legislação sobre a educação, mexer nesses documentos, saber, por exemplo, coisas do funcionamento da escola, como preencher um diário de classe, fazer chamada, sabe? A parte do serviço mesmo. Cadê a parte de sexualidade, por exemplo? O que eu respondo para um aluno se o aluno me perguntar alguma coisa em sala de aula? Não tem isso. Não tem isso na licenciatura. É bem complicado, hein? É muito mais profundo. Você começou a pergunta, você até tomou água agora para ver se muda. O que se ensina, por exemplo, na licenciatura? O que se ensina, por exemplo, na licenciatura? Como se faz um plano de aula? É mais administrativo, né? É uma coisa assim mais do fazer, não do qualificar, não do capacitar, que é o que você pensou. Então, os educadores, então, eles não foram orientados. Então, assim, a gente vai cobrar de quem? Com certeza. Né? Deveria ser do órgão que a gente chama de Estado, né? Porque, assim, tá lá, tá tudo montado. Tudo pago, inclusive com o meu imposto, com o seu imposto, com o dinheiro do seu imposto, o dinheiro do imposto de todo mundo aqui. Né? Tá tudo pago. Existe algum país que faz essa qualificação dos professores? Algum local do mundo que... Alguma referência de país que passa para os alunos, passa por todo esse processo de ensinar os professores e os professores ensinarem para os alunos essa questão da orientação sexual? Olha, eu acho que vocês já devem ter viajado para alguns lugares do mundo. Olha, por exemplo, eu quando estava dando aula, aliás, quando eu leciono a disciplina Expressões, Práticas Sexuais e Transtornos Parafílicos. É uma disciplina que a gente tem num curso que a minha coordenadora criou lá. Chama Curso para Obtenção do Título de Sexólogo, esse é o nome do curso. Aí tem várias disciplinas, uma das disciplinas é essa, Expressões, Práticas Sexuais e Transtornos Parafílicos. Temos 3 ou 4 professores que dão essa disciplina, dividem o conteúdo, e eu falo sobre os transtornos parafílicos. Muito bem, se for falar sobre transtornos parafílicos, eu vou te dar um programa inteiro. Mas assim, só para vocês entenderem, aqui no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, a gente vai encontrar, que eu acho que vocês já devem ter visto isso, se prestar atenção, quando estiveram fora do país, em transporte público, orientação do tipo, olha, se acontecer isso é o quê? Se você for importunada sexualmente, ligue para ou denuncie e tal. Temos isso no nosso metrô. Isso no nosso metrô, isso você vai encontrar no metrô de Paris, no metrô da Espanha, no metrô de Portugal, em tudo quanto é lugar do mundo. Mas você acha que existe alguma escola no mundo que coloca a orientação sexual como algo importante na educação dos alunos? Se existe ou não, eu acho que não funciona. Se existe ou não sei te responder. Mas assim, o que eu estou querendo... Se existe, não funciona. É isso. É isso. Acho que você pegou o que eu estou querendo dizer para ti, isso aqui. Né? Que é isso. Se existe ou não sei. Agora, que eu sei que está saindo do nada, indo para lugar nenhum, tá. Porque pega essa questão do transporte público. Você vai encontrar essa mesma orientação em todos os lugares do mundo. Então isso significa que a importunação sexual é um fenômeno que é tratado da mesma forma em todos os lugares do mundo. O que é importunação sexual? Que para nós, no Brasil, a gente chama de importunação sexual. Que antes não existia essa tipificação. Alguns falavam, estupro, mas aí não tem penetração. É assim, ó. Assim. O cara está lá no metrô lotado, todo mundo enlatado ali como se fosse sardinha, né? Dizem que ainda vai melhorar, vamos ver quando. Aí fica aquele movimento do metrô, então um se esfregando no outro, e de repente tem gente que, tudo bem, tá cheio mesmo, não tem espaço, por isso está todo mundo se esfregando no outro. Mas tem gente que fica excitado com isso.
Tem gente que ejacula nessa hora. Pô, mas foi com consentimento? Não, pô, a gente tá no transporte público. Como é que esse cara ejaculou aqui? Né? Aí o que fazem? Surram o cara, né? Batem no cara ou prendem o cara. Então, importunação sexual. É qualificado dessa forma e tira o cara ali, prende o cara. Faz o que com isso? Nada. Educa, orienta o cara. Meu, você tem um transtorno, cara. Você tá fazendo isso, você está importunando as pessoas, você vai ser preso, né? Orienta. Nem isso fazem. Só criaram lá uma forma de punir essa pessoa. E aí eu te pergunto, o cara vai ser preso, sei lá, porque acho que é crime, é crime e tem pena, eu não me lembro dos detalhes agora, mas sim, o cara é preso, depois ele sai e vai continuar fazendo a mesma coisa, porque não foi educado. Ele não sabe. Não, mas não sabe? Não sabe, porque se ele soubesse, ele não faria. Ele literalmente está em transtorno, a mente dele, transtorno é uma palavra, nossa, parece que eu estou dando aula aqui. Transtorno é uma palavra que... aula pra gente, eu tô aqui. Ela foi mal traduzida pra gente. No inglês, a palavra transtorno, ela é utilizada como desordem. Então, aqui no Brasil, a gente tem a expressão transtorno mental, que ninguém se sente muito interessado e à vontade para falar disso. Porque, pô, é louco? Isso é loucura? Isso é coisa de gente maluca? No inglês é mental disorder, né? Então desordem mental, em tradução literal. Que seria muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Porque o que é uma desordem mental? Não sei. Mas eu sei que é alguma coisa que está bagunçado lá dentro da mente da gente. Está desordenado. É isso. Então, pensa num cara que é adulto, tá certo? Pensa num cara que é adulto, que ele está num transporte, está dentro de um lugar ali, que é um transporte público, com um monte de gente, e de repente o cara se excita e goza, e ejacula. Ele se excita e ejacula. Tá com alguma coisa bagunçada na cabeça dele. Ô meu, você tá louco? Aqui é lugar pra isso? O que é isso? Tá doido? Óbvio, não é doido, não é loucura, não é transtorno mental, como a gente pensa, mas é uma desordem mental. E aí se a gente entendesse assim, tá, e aí como é que faz pra ajudar esse cara que tá em desordem? Porque se ele continuar em desordem mental, vai atrapalhar muita gente, né? Exato. Onde ele estiver, ele vai atrapalhar. Vai incomodar. Eu me lembro de um cara que passou até na televisão na época, antes de criarem a tipificação da importunação sexual. O cara foi preso, e mostrou na matéria, no jornal, era a 22ª vez que ele estava sendo preso. O mesmo problema. Acusado do mesmo problema. Só que ele tinha sido pego num ônibus, dessa vez era num ônibus, na Augusta, que pegaram ele, bateram nele, prenderam de novo. E quantas vezes será... Isso, as 22 que ele foi preso. Quantas vezes que já aconteceu sem ele ser preso? Nossa. E quem que pegou o cara? Escuta, vem cá, vamos fazer um tratamento para isso? Porque não tá certo, lindão. Você tá atrapalhando a vida dos outros. A mulher tá indo pro trabalho, de repente ela vê um negócio aqui, escorrendo aqui. Esperma dele, do cara, né, que estava em pé, né, e o cara ejaculou no ombro da mulher porque estava, de repente, sei lá, vendo alguma coisa do corpo dela e citou o cara, e o cara no movimento ali e tal, todo mundo se esfregando, o cara goza. Cara, a desinformação é tanta que, assim, ninguém pensa em ajudar e talvez ele próprio nem saiba que ele tem um... Não, porque fica na desordem. O cara fica em sei lá onde, qual é o lugar. O cara fica em algum lugar, ele fica em alfa, né? Por isso que é transtorno, que a gente chama de transtorno, mas desordem. A desordem é tamanha que é como se ele estivesse em transe naquele momento. O cara fica em transe. Ele não sabe, ele não tá no eu dele, né? Não tem alguma coisa ali, a conjunção ali dos elementos mentais, né, que ele tem ali, não ajudam ele, porque, se ajudasse, o cara não faria isso. É lógico, não é consciente, né? Não é vontade do cara, só que assim tá atrapalhando todo mundo, né? Acho que pra gente chegar pro nosso final, até porque até onde vocês têm um compromisso, a gente também não pode se esticar muito, mas... Eu vou beber água agora. Por favor, fique à vontade. E, puta, por mim a gente fica aqui conversando horas. Eu tinha tantas perguntas. O papo é muito interessante. Mas tem um... Você pode até depois fazer uma se você, enfim, se sentir confortável.
Ejaculação feminina, né? Eu acho que é um assunto, pelo menos para os homens, eu falando aí por mim, que a gente nunca sabe se de fato a mulher ejaculou ou não, né? E eu já conversei com amigas também que algumas falaram que é super difícil de ejacular, outras que demoraram muito para ejacular a primeira vez. Eu falei, pô, mas e como você fazia antes? Ah, eu fingia. Numa relação com alguma pessoa, com sexo na primeira vez, no primeiro encontro. Sim. Só que ela gostava, era prazeroso para ela, mas ela não ejaculava. Né? E fingia justamente pelaquela questão da cidade que a gente falou, de performar e tudo mais. Eu acho que o fingimento tá mais ligado a agradar o parceiro do que agradar a si. Não, com certeza. Né? Ela preferia ejacular com certeza. Né? Você encontra muito desses assuntos, muitas pessoas chegam com... Claro! Com esse, como que é? Deve ser o principal. Claro, é a cereja do bolo, essas coisas. Isso aí é a cereja do bolo. Todo mundo olha para a cereja do bolo. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é ejaculação. De novo, é um fenômeno ligado à reprodução. E aí, se a gente entende a conversa a partir daí, a gente vai, então, chegar à conclusão de que, peraí, para que precisa disso mesmo na hora do sexo? Porque, peraí, quer dizer que ejaculação é um fenômeno ligado à reprodução. Então, quando o homem, por exemplo, ejacula, a ejaculação masculina, ela é o meio pelo qual o homem tem ali para o espermatozoide, né, sair dele e caminhar para dentro da mulher. Né? No caso, pensando numa relação heterossexual. Né? Que é a única que isso seria possível, né? Numa relação homoafetiva, ejaculou dentro do ânus. Tem gente que pergunta, engravida ejacular dentro do ânus? Até hoje eu respondo essa pergunta. Eu não consigo entender isso. Não pergunta para homem, isso já é uma evolução. Né? Tipo, olha, penetrei um homem, né? Ejaculei dentro dele, engravidou. Ainda bem que não pergunto quando o assunto se refere ao homem. Mas quando tem mulheres que perguntam. Que a gente não sabe se é mulher, né? Porque na internet todo mundo se protege, né? É verdade. Por um nick, por você, um... Quem você quiser. Pois é. Então, voltando para a ideia da ejaculação é para reprodução. Se é para reprodução, aí por que a mulher tem que ejacular mesmo? Ela já engravida. Ela fica grávida, né? Ela consegue levar adiante a gravidez, né? Consegue parir. Por que ela precisa também de ejacular? É muita coisa. Se a gente for pensar assim, então, nós homens também temos que pensar em engravidar. Aí se a gente conseguisse, né, chegar nessa equidade, pô, aí bacana. Mas não faz sentido a mulher querer ejacular. Mulher quer ejacular, Tice pegou a essência da coisa, para agradar o parceiro, e mais do que isso, porque o cara viu isso em filme pornô. A indústria pornográfica também. A indústria de filme pornô, aquela indústria a clássica, né? Feita por homens para as fantasias masculinas, para dar vazão para as fantasias masculinas, que são gigantes, né? É umas coisas assim, cada coisa que eu já vi quando era moleque. Então, assim, hermafrodita, sabe? Havia capa, assim, né? Eram umas coisas assim, malucas. Eu sou da época do VHS, né? Vocês não tinham nem... Vocês não estavam nem no projeto dos pais de vocês. Eu cheguei a pegar VHS. Imagina, que mentira. Eu lembro de Rei Leão no VHS. Você pegou VHS? Peguei. Imagina. Eu lembro de VHS. Não lembra nada. Isso aí deve ter assistido na televisão. Deve ter visto em algum programa de TV. Então, aí, o que acontece? Voltando para essa questão do filme. Vê no filme, como ninguém dialoga, ninguém conversa sobre isso, porque se fosse qualquer outro tipo de filme de terror, todo mundo sabe que aquilo é filme, né? Porque tem gente que conversa com a gente. Filho, aquilo é filme, filho. Filho, aquilo lá é para deixar a gente com medo mesmo. Aquilo não existe. Alguém fez isso com a gente com filme pornô? Não fez. Né? Aquilo é mentira. Aquilo não existe. Ninguém fez isso com a gente quando o assunto é filme pornô. Então, a gente cresceu com essa fantasia. Espichou de tamanho, virou adulto. A cabeça continua tá lá no passado, na fantasia da adolescência. Né? Muito bom. Então, ejaculação feminina, mito. E que oprime as mulheres. Sim. Demais.
É como se a mulher, se ela não tem isso, se ela não passou por isso em algum momento da vida, ela não chegou no ápice do prazer dela. Sim. É como se o orgasmo feminino dependesse disso. Então, assim, nem o orgasmo masculino depende da ejaculação. Orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra. Então, assim, tem homens que... Tem homens. A maioria dos homens, muitas vezes acontece isso com a maioria dos homens. Ejacula e não sente prazer. Ou seja, não chega ao orgasmo. E, às vezes, chega ao orgasmo e não ejacula. E aí as mulheres ficam doidas. Ou os homens, quando se relacionam com outros homens, ficam doidos. Se bem que homem, quando se relaciona com outro homem, tem um pouco desse insight. Não, peraí. Isso acontece comigo também. Agora, a mulher que foi, de novo, né, educada, entre aspas, né, para esperar a prova de que o homem chegou ao orgasmo, qual é a prova? Ele ejaculou. Não, aquilo não é a prova que ele chegou ao orgasmo. Orgasmo é uma sensação psicofísica, que eu não preciso de nenhuma constatação de que ela ocorreu. Olha só. Você pode ter orgasmo ouvindo música. É uma sensação psicofísica que a gente associou a uma resposta, uma resposta fisiológica, que é a ejaculação. É isso. Muito legal. Muito legal. Puta, eu adorei o papo. Por mim, eu ficaria aqui. Mas ela não vai fazer a pergunta? Agora, você quer fazer mais uma? Vamos embora. Tá. Você falou que você ia fazer a última. É verdade. Deixa ela fazer a última. Tá. A minha última pergunta ela é ligada a fetiche. Tá? Tomei até água agora. Tá. Fetiche. Bom, tem muitos casais que, enfim, casais hétero, homossexual, enfim, que ambos, obviamente, têm fetiches diferentes. Sim. Certo? Às vezes, como não acontecer um adultério, alguma coisa ligada a isso, para que por exemplo, vamos lá. Eu sou casada. Uhum. Eu tenho um fetiche. Sim. Mas eu não vou conseguir cumprir esse fetiche com o meu esposo. Sim. Como que como que as pessoas saceiam isso sem que haja o adultério, né? Sem que haja corromper ali o relacionamento do marido e da mulher. Como que lida essa situação? Conhecimento liberta. Né? Então, assim, o conhecimento tira a gente do breu, né? da escuridão. Então, o conhecimento ilumina. Né? Então, a gente tem o sexo que a gente conhece, que a gente estava falando até agora dele, e a gente tem também uma forma paralela de se relacionar sexualmente que não envolve o sexo que a gente conhece. Pronto, aí a gente está falando de fetiche, a gente está falando de voyeurismo, a gente está falando de exibicionismo, a gente está falando de podolatria, a gente está falando de outras formas sexuais. Sexuais por quê? Porque são eróticas, são formas eróticas que a gente tem de se relacionar com os outros, né, mas que não envolve o sexo genitálico. Certo. Então, quando não envolve o sexo genitálico, nós chamamos isso de parafilias. O que são parafilias? Para, do grego, ao lado, né, e filia, amor. Então, olha que lindo, formas paralelas de amor. De amor ao amor convencional que a gente conhece. Então, nessas formas paralelas de amor que a gente conhece, nessas formas paralelas de amor que a gente conhece só o amor convencional, essas formas paralelas elas não se utilizam dos mesmos códigos e dos mesmos combinados que a gente tem no amor convencional. Então, por exemplo, quem quer viver as parafilias, vamos imaginar, né? Então, eu não topo o sadomasoquismo. Tá bom. Mas tudo bem se eu achar quem topa? Tudo bem. Tem gente que tem essa visão, porque entendeu que o que acontece lá é um jogo de papéis. Então, na hora que duas pessoas, a pessoa que aceita se submeter e a outra que aceita a comandar, né, de consentimento, os dois consentiram, né, os dois estão sentindo a mesma coisa e está tudo certo, tá tudo acordado, porque não é uma bagunça isso, é tudo quase que escrito no papel, é tudo acordado. Aí vão viver aquilo. Naquela situação. É tipo um jogo de papéis.
vão viver aquilo e podem continuar tendo seus casamentos, porque aí é o amor convencional que a gente conhece. Então, se tiver essa cabeça para entender tudo isso, não chega, por exemplo, como você acabou de falar, na traição, porque traição daria um outro assunto, daria um outro podcast. Porque a gente, quando fala de traição, fala da quebra de um pacto. E, geralmente, os pactos que a gente tem com as pessoas são pactos velados. A gente não conversa sobre o pacto. Então, por isso que as pessoas se magoam. Porque elas não falam sobre os pactos. Então, às vezes está lá no altar, no casamento, no amor convencional, então está lá no altar, na presença de um monte de gente, só que tá tocando música, tá todo mundo emocionado, ninguém ouve o que os casais estão falando ali. Na alegria e na tristeza, estão fazendo um juramento ali. É um juramento. Só que assim, tá todo mundo no clima de festa, de emoção, tocando música, chorando e tal. Né? Porra, vocês estão jurando aí alguma coisa, e presta atenção que vocês estão jurando, cacete. Né? Presta atenção, porra, não é isso que vocês estão falando aí, porra. Isso não é vazio. Não pode ser vazio de conteúdo. Esse é o pacto que foi feito lá, que precisa, depois, ser revisto, porque aquilo ali é muito bacana, mas assim, serve para tudo? Que é o que você falou, chega uma situação como essa, aquele pacto dá conta disso aí? Porque a gente pode continuar na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? Até que a morte separe. A gente pode continuar, como a gente falou lá no altar. Mas, peraí, e aqui? Não, peraí, você topa, não topa? Ah, não topa, eu não gosto disso, não vou bater em você, né? Ou não quero apanhar de você, né? Não quero andar na coleira, não quero fazer isso que você falou que tem que fazer, que você gosta, que te dá tesão, tudo. Não quero viver isso aí. E aí, como é que a gente faz, então? Acabou o casamento? Pô, é tão legal a nossa relação. Pô, a gente está construindo tanta coisa juntos, a gente tem um amor, a gente se ama, então como é que faz? Por isso que eu falei que o sexo tem que ser o quê? Brincadeira. Porque se a gente levar pro lado da brincadeira, deixa os caras brincar, pô. Só que eu não quero brincar disso. Não quero brincar disso. Disso eu não topo brincar. Tá, mas você vai brincar depois você volta? Tem que ser muito evoluído pra... Tem que gostar muito de brincar. Tem que gostar muito de brincar. Não, tem que ser muito evoluído pra... Muito evoluído. Muito evoluído. Pra chegar no nível de... Não, tudo bem, eu fico com você e você pratica lá o seu fetiche porque eu não vou participar. Entra também o contexto religioso. Isso. Muito claro. Eu sou cristã, né? Acho que somos, né? A maioria da gente. Eu sou cristã praticante e eu falo como uma cristã praticante que isso é muito difícil. Eu digo, tem que ser muito evoluído, chegar num outro contexto de pensamento para tentar topar algo assim. Vem a posse, vem os ciúmes, vem o fato de você acreditar num amor convencional e por aí vai. Fora que você sempre viu esse amor, você foi... É o modelo, sempre né? Sempre dentro desse modelo. Você foi modelada assim. E que não está errado, né? Não, se claro que não. Se é funcional ali pra você e funcional pra quem você tá tudo certo, né? Bom, o papo tá muito bom, né? Tá muito bom, mas eu tenho a última pergunta, que é a nossa clássica pergunta. Que a gente deixou pro final hoje. Deixamos pro final. Que maravilha. Mudamos o modelo. Então vou beber até água. Beba água. A gente quer saber quem é o doutor além do óbvio. Quem você é além do seu cotidiano. Quem sou eu além do óbvio, do meu cotidiano, que é isso tudo que a gente estava conversando aqui agora, né? Uma criança. Uma criança que, nesse momento, está num corpo de adulto. Mas que, obviamente, né, no tempo em que tinha um corpo de criança, aprendeu muito a observar. Eu, quando criança, eu observava muito. E observava muito, principalmente os adultos. Porque tive uma condição, vamos colocar assim, diferenciada em relação às outras crianças, onde os meus pais, quando eu nasci, tinham quase 30 anos. Né? Que não era muito comum para a época deles, mas já tinham tido dois outros filhos antes, que são aquilo que eu chamo de irmãos. Né? Mas eu não tive muita relação com os meus irmãos. Então, era como se eu me sentisse meio que filho único ali, mas não era filho único, tinha esses dois irmãos. E eu enxergava os meus irmãos não como irmãos, porque eles não brincavam nem comigo, porque era muito pequeno em relação a eles. Né?
pequeno mesmo, de tamanho e de idade. A diferença entre eu e o meu irmão do meio, 4 anos, e hoje como adulto não é nada. E aí o do meu irmão mais velho, 7 anos. E fora a ciumeira que gerou, né? Quando nasceu uma criança ali, ele já tinha um já tinha 4, outro já tinha 7, são dois meninos, né? Chegou um outro menino, né? Um bebê. Então, eles devem ter sofrido muito com isso, né? E eu também devo ter sofrido algumas coisas que eu sei que sofri, depois em processo de terapia fiquei sabendo, perguntando para minha mãe e tudo mais, coisas que eu descobri depois de muito tempo que ainda faziam mal para mim. Mas voltando à pergunta, a criança continua aqui dentro. Ela continua aqui dentro. E, obviamente, tudo isso que a gente conversa aqui foi sendo construído dessa maneira como a gente estava conversando aqui, observando. Até hoje eu observo. Então, não pense que eu não estava observando os dois aqui que estavam conversando comigo. Estava observando o tempo todo. Porque foi assim que eu aprendi a viver como criança. E que me fascinava, né? Então, a minha curiosidade infantil, ela foi toda voltada, ela sempre esteve voltada para entender esse mundo dos adultos. E eu, como criança, achava que já era quase que um adulto. Então, até hoje eu tenho a impressão de que eu estou além do meu tempo. Mas não no sentido de que, então, né, sou moderno. Não, ao contrário. É como se eu fosse mais velho do que sou. Né? Mas não com o peso da idade, não é isso. É como se eu tivesse mais entendimento das coisas do que deveria ter com a idade que eu tenho hoje, que não é muita. Mas assim, é isso que, respondendo de novo a pergunta, é isso que eu tenho para dizer para vocês, que é além do óbvio, né? Essa criança que eu resolvi carregar comigo. E que em momentos de muita dificuldade, tristeza, tal, que todo mundo tem, né? Eu consigo ainda fazer contato com ela e perceber que ela está viva dentro de mim. Principalmente quando eu percebo o sofrimento que as pessoas têm por falta de informação, por falta de orientação, por simplesmente não ter tido a oportunidade de ter alguém ali que estava ali naquele momento que você estava no desespero, pegar na sua mão. Eu também não tive. Mas eu fiquei observando que os adultos também não tinham. Os adultos que estavam comigo ali quando eu era criança também não tinham. Ou seja, eu, adulto, com essa cabeça ou com essa alma meio infantil, meio criança, que eu resolvi cultivar até hoje dentro de mim, não é óbvio isso para mim. Eu tenho que pensar para falar sobre isso e me emociono cada vez que eu me lembro disso. Porque isso está vivo dentro de mim. De que forma, não sei. Mas ainda eu percebo que está aqui e isso para mim não é óbvio. Eu tenho que pensar e ficar refletindo sobre isso. E aí por isso que quando vocês fizeram a pergunta, né, quando veio a pergunta, que vocês já tinham me preparado para ela, eu sabia que vocês iam perguntar isso, aí eu fiquei pensando, mas como é que eu vou responder isso? E aí isso me veio de uma forma muito original, porque eu nunca tinha falado isso para ninguém, só em terapia. Né? Muito legal. Só em terapia. Mas é isso. Acho que eu me senti muito confortável em compartilhar isso com vocês. Ai, que legal escutar isso. Muito feliz, e acho que toda vez que a gente escuta a pessoa além do óbvio, faz a gente repensar a gente também, sim. Inspira muito a gente. Então, claro. É uma pergunta legal, e principalmente quando a resposta vem, né? Assim, tão original e tão livre. A gente fica muito feliz de você ter sentido a vontade. E aí, depois dessa aula, depois de tanta informação, que falta informação, a gente não falou nem, sei lá, 0,0001% da informação que tem. Quem tiver com dúvida, quem agora tirou o preconceito que tem de falar sobre o sexo, que eu tenho certeza que vai ter gente que perdeu esse preconceito, que vai estar a fim de falar, que vai estar a fim de se conhecer, como que eles fazem para te encontrar? Então, como eu falei que a carreira agora está fazendo transição para o digital, então, @Paulo Tessarioli, está lá no Instagram. Eu tenho um profissional que me assessora, então ele está sempre antenado. Então, chegou um direct lá, às vezes ele pega, printa, cola, manda para mim no WhatsApp, tem mensagem para você responder. Né? Legal. Então, sou eu que respondo, não é ele. Né? Então, na verdade, é um profissional que me auxilia na formatação de conteúdo que eu produzo. Né? Então, o conteúdo é comigo e ele só expert ali em deixar a coisa bonita,
legal de ver, né? Senão, conteúdo só pro conteúdo, né? Tá certo. Tem que ser legal. Certíssimo. Então, pelo Insta, Pelo Insta me acessa. pelo Insta. Perfeito. Fechou. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, ativar o sininho para você ficar sabendo quando tem novos episódios. E a gente está nas duas plataformas, pessoal, tanto no YouTube quanto no Spotify. E tem umas graças lá no TikTok que a Tícia adora. Que a gente vai voltar a postar agora aqui, ó. Vamos voltar. E segue a gente no Instagram também e dá uma força. Beleza? Fechou. Gente, doutor Paulo, muito, muito, muito obrigado. Eu Obrigado que pela agradeço. aula, obrigado Que pelo isso. carinho, pela disposição, por tudo que você disponibilizou pra gente. E Muito por obrigada. tempo, que acho que o seu deve ser o mais precioso Pois é. aqui. Foi difícil marcar com esse doutor, viu? A gente Muito conseguiu obrigado. um tempinho com ele. Muito obrigada. Eu que viu? Obrigado, agradeço. gente. Obrigado. Valeu, até a próxima. Até.